Oi pessoal, bem-vindos ao canal Filosofísica. Eu sou a Marisa, professora de filosofia. E eu sou o Léo, estudante de física. Bom pessoal, dessa vez a gente vai ouvir mais uma música que vocês pedem muito também. Dessa vez clássico, né, com o DK e com o César. Eu não sei nem o que esperar dessa música aí, porque eu imagino que viu uma pedrada muito grande, que é a música do Alto do Morro. Como eu já disse anteriormente, o DK47, o César e a produção do Jogs, da Pineapple, né? Eu imagino que vem uma coisa muito boa pela frente aí, porque esses dois, cara, a gente é muito fã, a gente já falou aqui inúmeras vezes, já explicitamos aqui o quão fã nós somos do DK e do César, porque são dois gênios, assim, do rap, e esses caras mandam muito bem. Exato, eu adoro os dois, o César, porque eu iniciei nesse mundo conhecendo o César. Exato. E o DK, o estilo DK de ser, não tem como negar que é maravilhoso. É isso aí, bora pro vídeo? Vambora. Isso, Guilherme Paim. Almost. O bicho dos jogos, cabeçada do Girânio. Eu travei uma guerra pela paz, só que todas minhas armas padeceram. Batalhei contra o racismo e o preconceito, meus inimigos cada vez mais cresceram. Eu lutei contra essa desigualdade, na hora do combate esses covardes não venceram. Mas a maior vitória da minha vida foi pra guerra do lado dos que perderam. E eu sempre cresço, toda vez que eu perco, agradeço, eu ganho mais do que mereço. Muita gente quer ter o pouco que eu tenho, mas sem tá disposto a pagar o preço. Quando o João chega pra mim e fala de Pedro, eu sei mais de João do que sei de Pedro. E se eu tenho pão e tu não tem nenhum, a partir de agora nós dois tem meio. Tô mandando bomba pelo seu e-mail, tu não tá aguentando, então por que tu veio? A vida sempre vai ser uma escola, que eu tô de castigo na hora do recreio. Esses caras tão falando que eu pareço ser ladrão, mas tem um montão de burguês que eu conheço, que nem aparenta ser as coisas que eles são, mas são tudo aquilo que eu apenas só pareço. Rap game é o videogame que eu não pude ter, porque me falaram que perder também faz parte. No The King of Fight eu só jogava com o Rugal, e Roberto Carlos só botava no ataque. Vi o hip hop como um movimento sério, eu vi a oportunidade de um dia fazer parte. Com muito esforço eu consegui o meu espaço, vocês transformaram essa porra num stand-up. Bota os ADL pra poder estourar os graves, bota o meu verso pra poder pedir a greve. E não adianta, vocês podem ficar bravos, que eu te garanto que nós vai se ver em breve. Bota uma coisa na cabeça do moleque, que não se resolve só as coisas com revólver. Vê se não se envolve que o final do filme é triste. Quando eu mando rap é pra poder te dar um spoiler. Meu Deus, DK. Do alto do morro, do alto do morro. Vagabundo, eu vejo tudo do alto do morro. Vagabundo, eu vejo tudo do alto do morro. Vagabundo, eu vejo. Vagabundo, eu vejo. Vagabundo, eu vejo tudo do alto do morro, do alto do morro, do alto do morro. Vagabundo, eu vejo tudo do alto do morro, do alto do morro, do alto do morro. Vagabundo, eu vejo tudo do alto do morro, do alto do morro. Vagabundo, eu vejo. Eu vejo tudo do alto do morro. Yeah, diretamente de algum gueto de Paris. De Paris, de Paris. Não tô brincando, mano, eu não sou Jim Carrey. Realmente, mano, eu tô rimando de Paris. Quando eu pequeno via niggas em Paris, que ninguém botando fogo em Paris. Do morro do quadro pra Paris, hoje o gueto brinda mais um nigga em Bem-vindo a mais um rap chato, hoje o pai tá chato, com os assuntos chatos pra poder dizer. O vazio no prato, ao sangue no asfalto, nosso anonimato, quem vai socorrer? Nossas mãos pro alto, falso desacato, que define o fato, abuso de poder. Fotografei com fato, esse é meu retrato, tá achando chato, então é pra você. Igual maquete prato, eu boto pra tremer, pois que não vive o fato, nunca vai entender, sei que não é boato, eu sei nunca vai ser. Igual maquete prato, eu boto pra tremer. Empatia, o que diferencia quem pode enxergar de quem só pode ver. E se pôr no lugar que vai considerar o que o falso moralismo impede de aprender. Pois meritocracia é uma farsa, farsa, não só pode tratar, levantaram com sangue de ancestrais. A lei era claro, não equilibrou essa corrida, essa gotada de largada desiguais. Se morremos eles dizem não correu, se falhamos eles dizem corre mais. E toda vez que a favela produz um ponto, eles afirmam esse discurso que basta correr atrás. Nossa, acabou já? Nossa, Deus. Precisa mais? Bom, essa música é incrível, né? Mais uma vez, é aquilo que a gente já tava esperando desses dois, porque são dois gênios, né? É sensacional as coisas que a gente escuta ali, a maneira como eles cantam, a maneira como eles jogam as coisas nas nossas caras, assim, né? Eles explicitam coisas que parecem óbvias, mas muita gente se recusa a enxergar. Brilhante esse trabalho, o DK com aquela cara de mal, o César com aquele jeito agressivo de cantar, então é o clássico dos gênios aí que a gente gosta tanto. Pra começar o título, né? Do Alto do Morro, eu tava discutindo com a minha mãe aqui quantos significados isso pode ter, né? O César faz muito isso, o DK faz muito isso, né? O Beco da Mina, o Morro do Quadro, e eles estão sempre ali relembrando o lugar de onde eles vieram, então enaltecendo tudo aquilo, todo o passado e a origem deles, mas também você pode interpretar de outras maneiras, né? Quando o César tá dizendo ali na música, eu vejo tudo do alto do morro, esse ver tudo pode ter várias interpretações, pode ser a vista panorâmica ali da favela, do alto do morro, e que muita gente busca, né? É uma vista elitizada, tanto é que as pessoas estão o tempo inteiro buscando a cobertura, os lugares mais altos dos prédios, que é onde é
mais caro, justamente para ter uma visão melhor, e nessa tentativa de se distanciar também do resto da população. O capitalismo nos leva a isso, né, a ter esse sentimento de eu não quero ser igual aos outros, por isso eu preciso me distanciar, eu preciso estar mais alto, eu posso estar mais próximo de Deus também, tem até essa visão, né? Mas quando o César diz ali que ele vê tudo do alto do morro, ele nos faz pensar também da vivência dele, ele vê de tudo no alto do morro, e ele segue dizendo muito isso na música, né, quando ele fala dos fatos, de viver com os fatos, ele tá ali explicando qual é a vivência que ele vê na favela, tudo que ele vê ali, que são coisas que a gente nem imagina, e a música fala muito sobre isso, né, sobre o racismo estrutural, sobre essa desigualdade, sobre a meritocracia. Então é brilhante essas múltiplas interpretações que a gente pode ter dessa mesma frase, do alto do morro, eu vejo tudo de lá. Mas a gente começa com o DK, né, eu tava conversando também com a minha mãe como que ele traz bastante um vocabulário meio bíblico no começo do verso dele, né, onde ele tá dizendo ali que ele travou uma guerra pela paz, batalhando contra o racismo, o preconceito, e depois ele diz ali João e Pedro, se você tem um pão, nos remete muito a um pouco de um vocabulário bíblico, das guerras santas, das cruzadas. Pelo menos foi a imagem que passou na minha cabeça. Mas o DK é brilhante porque ele traz uma inversão também no conceito que nós temos de ganhar e perder. Se vocês pegarem o verso dele no comecinho, ele fala ali que quando ele perde, ele ganha, quando ele perde, ele aprende, quando ele ganha, talvez ele perde. A maior vitória da vida dele foi ter ido à luta com aqueles que perderam. Então, olha ali, ele tá nos perguntando quem define o que é ganhar e o que é perder. Porque se eu tô aprendendo, se eu tô crescendo enquanto ser humano, se eu tô ajudando os meus, isso é perder de fato? Ele quer lutar essa guerra. Então é muito legal essa desconstrução que ele faz das palavras ganhar e perder. É, porque ele tá aí também dando o devido valor à própria luta, né? E não ao resultado dessa luta. Então ele valoriza ali todo o movimento, tudo que ele tá aprendendo, mesmo tendo como resultado a derrota, mas ele ganhou muito aprendendo nessa luta. Exato. E essa nossa visão também de perder ou ganhar, como o Léo tá dizendo, ela tem que ser revista, né? De acordo com a referência. Qual a referência que eu tô usando para dizer que eu perdi ou que eu ganhei? Eu tô olhando do ponto de vista do branco, eu tô olhando do ponto de vista do preto, do capitalismo, da religião, de que referencial eu tô usando, né, para qualificar isso como vitória ou derrota. Então é legal a gente pensar sobre isso também. Quantas vezes a gente tem umas supostas derrotas e que nos alavancam para umas vitórias muito maiores, né? Então é preciso pensar também sobre isso. O DK faz muito isso nas músicas dele, né? Que é contar a história, contar os fatos do ponto de vista do suposto perdedor, porque a gente está sempre acostumado a ouvir o ponto de vista do vencedor. A gente aprende dessa forma, a ouvir a história dos europeus, do colonizador e não dos colonizados, e o DK traz isso em todas as músicas dele que a gente ouviu, né? Falando do ponto de vista daqueles que foram colonizados, daqueles que foram escravizados. Eu já falei, já citei algumas vezes também, que quando você conta a história só do ponto de vista do vencedor, você está dando mais uma vez a vitória a ele. Exato. Né? Você está sempre reforçando a vitória dele, então é preciso inverter isso. Bom, eu preciso destacar aqui uma rima brilhante do DK, que é quando dizem que os caras estão falando que ele parece ser ladrão, mas ser um monte de burguês que ele conhece, que aparenta ser tudo aquilo que ele apenas só parece. Então é brilhante essa maneira dele ilustrar como que é o preconceito, né? Como que as pessoas ficam falando ali, pô, esse cara tem cara de bandido, cara de ladrão, mas tem um monte de gente ali que é ladrão, que é bandido, que é traficante, e não tem cara nenhuma, porque essa cara, esse rosto do ladrão, do traficante, é fruto do preconceito. É de novo a questão do estereótipo, né? Exato. E o estereótipo mata, né? Esse é o problema. E o DK, como ele faz questão de sempre mostrar, né? De dizer que o rap tá ali desconstruindo essa visão e glamorização da violência. O que muita gente entende que é um reforço da violência, a gente já falou em vários vídeos, né? Ele tá sempre ali reforçando, que ele tá como se ele estivesse mandando um spoiler ali, que pode ser o final, se eles se envolverem nesse mundo da violência. Então isso é muito legal, porque a gente vê o tempo todo isso acontecer, dessa estigmatização e dessa associação do rap, apologia ao uso das drogas, da violência, do tráfico, e ele faz questão de mostrar que não. Bom, e depois vem o César, né, como a gente já comentou também, brilhante, tanto quanto o DK, e mais uma vez com essa maneira agressiva de cantar, ele começa ali dizendo o quão revolucionário é ele estar em Paris, né, o quanto que isso é subversivo por conta do sistema opressor que nós temos para com as pessoas pretas. A imagem que ele pinta tem algo mais revolucionário do que um preto em Paris, no berço aqui dos colonizadores, as pessoas que nos exploraram, que escravizaram os meus. É muito legal essa imagem que ele pinta ali, né? Paris, a França, tem uma representação muito importante por conta até mesmo da Revolução Francesa, né? Sim. E quando tem o lema lá, liberdade, igualdade, fraternidade, é um lema que
precisa ser revisto. E esse lema foi incorporado pelo mundo todo. Tá, liberdade, igualdade, fraternidade. Quando que isso está acontecendo aqui? Sim. Principalmente para a população mais carente, excluída socialmente. Então tem uma conexão muito forte e é muito legal quebrar esses padrões e questionar isso também. E Paris é o berço, né? Exato. Depois o César segue dizendo: do vazio no prato ao sangue no asfalto, o nosso anonimato quem vai socorrer. Isso também é brilhante, né? Porque ele está trazendo as múltiplas interpretações do anonimato. Quando ele tá falando ali, nosso anonimato, quem vai socorrer? Ele tá falando ali das pessoas pretas que se sentem anônimas, que tem a sua cultura histórica apagada, tem a sua sensação de pertencimento a uma sociedade completamente destituída, né? Apagada também. Nessa letra o César tá falando muito e reforçando muito a ideia de fatos, de acontecimentos, e eu achei genial quando ele diz: fotografei com fatos, esse é o meu retrato. Esse retrato a gente pode interpretar de várias maneiras, né? Pode ser o retrato dele estar retratando, ele viveu aquilo, ele vive aquilo, ele sabe da realidade dos seus, mas também pode ser o retrato dele. Ele foi atravessado por todas essas desigualdades, essas violências. A foto dele é o resultado de tudo isso que ele canta, que ele grita, que ele pede por justiça. Exato. E aí, mais uma vez, os fatos conversando com o do alto do morro, eu vejo de tudo, né? Então, são os fatos que ele vivencia também. Ele tem um verso muito forte que a empatia é o que diferencia quem pode enxergar de quem só pode ver. A gente estava conversando aqui que como esse termo empatia está esvaziado. Que empatia não é só você, eu vou te ajudar, eu tô sentindo, vou me colocar no seu lugar, tô sentindo o que você tá sentindo e dar alguma coisa. Não, vai além disso, né? Empatia passa por uma questão política, social, filosófica, histórica. Então a gente tem que ter todo esse conjunto para poder entender realmente quando a gente fala assim, se colocar no lugar de fala, não um interdito, mas uma questão de que você tem o direito de falar porque você está vivendo isso e eu tenho que ouvir. Exato. Eu entender a partir disso o que eu posso fazer. Quando ele se refere ao falso moralismo que te impede de aprender, eu acho muito emblemático isso e muito importante da gente pensar também, porque a quem interessa essa moral estabelecida? A gente sabe que a moral é criada pela sociedade e eu concordo com isso. Isso está de acordo com a realidade ou isso também é uma forma ideológica de enxergar essa realidade? Bom, e para finalizar, a rima incrível que ele coloca ali, né? Se corremos, eles dizem não correu. Se falhamos, eles dizem corre mais. E toda vez que a favela produz um Bolt, eles afirmam esse discurso de que basta correr atrás. Isso é brilhante para exemplificar o porquê que a meritocracia não funciona, cara. Que maneira de ilustrar, né? O rap faz muito isso. Como eu disse anteriormente, jogando coisas que parecem óbvias na nossa cara, mas de uma forma completamente subversiva, de uma forma completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a retratar a realidade. Então, brilhante, essa música é muito boa. Parabéns ao DK, parabéns ao César, parabéns ao Jogs, parabéns ao Pineapple aí também. Muito legal toda essa saga deles aí na Europa, né? Trazendo o ponto de vista do colonizado na terra do colonizador. Então, legal demais, cara. Muito bom. Como sempre, né? Os dois, assim, eu não preciso dizer falha, que eu sou fanzaça dos dois, mas realmente eles nunca decepcionam a gente. Não desperdiçam uma linha. Eu aprendi essa com vocês aí. Pessoal, é isso aí. Antes de encerrar o vídeo, hoje a gente está gravando no dia 15. Eu só queria deixar aí uma indignação que eu acho que vocês vão compartilhar comigo, que ontem fez 3 anos do assassinato da Marielle e do motorista dela, o Anderson, e até agora esse crime não foi resolvido. Eu acho que, como vocês, eu também estou engasgada com isso. Exato. Realmente a gente tem que se revoltar mesmo, tem que lembrar, tem que botar o dedo na ferida para não deixar isso passar impune. É o que provavelmente vai acontecer nesse governo que nós temos aí atualmente, né? Mas quem sabe a justiça venha nos próximos. Mas eu acho que a gente tem que cobrar sempre, falar sempre, trazer sempre o nome dela e de tantos outros que se foram de uma forma tão estúpida e violenta e que a gente sabe que tem um caráter bem político, bem sinistro atrás de tudo isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.